Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Leandro Boles. Com Bet Bola, Bet Bandeirantes, o meu grande e forte abraço para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos começando o Esporte em Debate, começando esta segunda-feira, esta semana. Agora são 17 horas mais 2 minutos em Campinas, 23,6 graus, céu nublado, e temos muitos assuntos relacionados principalmente aos times de Campinas. Os times de Campinas que, aliás, a dupla campineira que não foi bem nesta rodada do final de semana, de 6 pontos disputados, apenas 1 conquistados. Neste meio de semana não teremos jogos, apenas a partir da próxima sexta-feira. Você está ligado em AM 1170 no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto e também através do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Somos mais de 20 mil inscritos. E não esqueça, hein? Deixe o seu like na transmissão. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora, o nosso canal direto com você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, está liberado para a sua participação. 971021493, 19 é o código de área, 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio para quem for mandar mensagem de áudio. Eu estou vendo aqui pelas redes sociais e já pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes que o torcedor tá pé da vida com os times de Campinas, principalmente o torcedor do Bugre. Mas a gente sabe, a gente entende, para você que for desabafar, seja moderado. Afinal de contas, nosso programa hoje vai até às 19 horas, porque hoje tem futebol. Logo mais, pontualmente, às 19 horas, a bola vai rolar no Allianz Parque para Palmeiras e Cruzeiro. Então hoje, o programa mais curto, e a gente pede, acima de tudo, para você que principalmente vai mandar áudio, mande um áudio curto para a gente ter o máximo possível de participações. Vamos com os temas do programa de hoje no Fala Galera. Para você, bugrino, quem fez mais falta na derrota para o Juventude? Mike, Bruninho, João Vitor ou Derek? Mike, Bruninho, João Vitor ou Derek? Para você, Ponte Pretano, você aprovou a escalação utilizada por Pintado no empate contra o Botafogo lá em Ribeirão? 971021493 são os temas do Fala Galera, temas sugeridos, mas evidentemente que você pode opinar também sobre outros temas relacionados aos times de Campinas. Pautas do Guarani no programa de hoje. Vamos às pautas do Bugrão. Louser vai falar aqui na Rádio Bandeirantes e ele vai explicar a situação do Regis, que não inicia entre os titulares. Mais uma vez, não iniciou entre os titulares no jogo de ontem.
O próprio Humberto Louser, você vai ouvir aqui na Rádio Bandeirantes, que saiu em defesa do Alan Santos após a falha. Aliás, a falha do Alan Santos foi lamentável, né? E não foi a primeira vez, hein? Em vários jogos do Guarani, principalmente no Brinco, eu me recordo um jogo que foi realizado no período da manhã, começou 11 horas da manhã, em determinados momentos, principalmente no primeiro tempo, esse toque de bola inoperante na saída de bola, às vezes você precisa dar um chutão, faz parte, né, do futebol, por várias vezes o torcedor começou a reclamar. Então, por outras situações, o Guarani já poderia ter sofrido gol ou gols desta forma. E ontem ocorreu essa falha bizonha do Alan Santos, muito embora em função principalmente de ter a confiança de recuar para o goleiro estaria ali posicionado e isso acabou não ocorrendo e o Guarani desperdiçou uma grande oportunidade de dar uma encostada no G4. Aliás, a derrota para o Juventude quebra a sequência invicta de 7 jogos do Guarani. O Bugre caiu para a 7ª posição e está a 4 pontos do G4. Ainda sobre Humberto Louser, ele perde Regis e Isaac para o duelo contra o Sport na próxima sexta-feira no Brinco. Meio-campistas levaram 3º cartão amarelo ontem. João Vitor, em contrapartida, retorna após cumprir suspensão e Louser espera por avaliações de Bruninho, Mike, Kaique Silva e Matheus Barbosa. O destaque do portal Carlos Batista. Marconato completa 5 meses de gestão e traça a meta para sócio torcedor. Quer saber mais? Acesse. É simples, fácil e rápido. www.carlosbatista.com.br. Vamos às pautas da Macaca. Vai falar aqui na Rádio Bandeirantes Kaique França. O goleiro da Macaca vê empate contra o Botafogo como positivo. Atualmente na 13ª colocação. Ponte pode ser ultrapassada em casa de vitória do Ituano na noite de hoje. Galo de Itu enfrenta o ABC às 8 da noite no Frasqueirão. Pintado tem a volta do lateral Arthur, que cumpriu suspensão no último jogo. A Ponte espera por nova avaliação de Elvis. O camisa 10 foi preservado da última rodada após acusar dores no joelho, mas será reintegrado aos treinamentos com bola durante a semana. Com goleada no Debinho, Macaca garante classificação no Paulistão Sub-15. E o destaque da Ponte Preta no portal Carlos Batista. Por onde anda? Volante revelado pela Ponte Preta assina com o clube do futebol russo. Já também outras notícias do dia, notícias estas que não estão relacionadas com os times de Campinas, mas os nossos comentaristas vão escolher para debater. E para fechar o programa, é claro, você já sabe, tem o Na Lata. Então é isso, participe conosco, 971021493, na máquina do som Gabriel Ribeiro, no YouTube, modulando tudo para você, o Lucas Pessoa, equipe técnica, comandada pelo Gil Kleber, direção de esportes de Carlos Batista. Já também a participação dos nossos comentaristas, do Carlos Henrique, o Bate Pesado, e também do Tigrão. Então é isso, Esporte em Debate no ar, aqui pela Rádio Bandeirantes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light.
Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia. Ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Fique ligado, tem promoção todos os meses. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas para curtir 12 meses do Brasileirão Série B. Ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão. Pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Sócio campeão forte. Time forte. Seja sócio campeão. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 19 3776 2400. Cimento Votoran é resistente e seca rápido. É bom demais. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Edu Pinheiro. E meus amigos da Bandeirantes, historinhas do derby começando hoje há 20 anos, 2003, majestoso Campeonato Paulista. O Guarani precisava vencer para ir às quartas de final. E a Ponte, mesmo vencendo, iria para o Torneio da Morte. Torneio que iria apontar 2 equipes que seriam rebaixadas para a Série A2. Tava mal a Ponte, hein? Macaca de Abel Braga e o Guarani do técnico Giba, que Deus o tenha, já falecido. E aí, com 40 segundos de jogo, gol do Guarani, gol contra do volante Isaías. Quem empata para a Ponte depois é Sérgio Alves, gol da Ponte. Sérgio Alves, que veio exatamente do Guarani para a Ponte, subiu a avenida. E era o primeiro gol de Sérgio Alves com a camisa da Ponte. No intervalo, o Giba, ele tira o Rodrigão e coloca Wagner. Bola rolando, segundo tempo, pênalti para o Guarani. O volante Isaías faz pênalti em Lúcio. O Marquinhos, o meia, que tinha jogado na Ponte, cobrou o pênalti e chuta no travessão. Vai vendo. A 23 minutos, gol do Guarani. Gol de Wagner. E no final do jogo, vamos ouvir agora o terceiro gol. Gol marcado por Esquerdinha, que estava no Botafogo do Rio e que pertencia ao São Caetano. No final das contas, o Guarani, nas quartas de final, jogou com a Portuguesa Santista em Santos. Foi 0-0, o empate era da Santista, o Guarani foi eliminado. E a Ponte, no Torneio da Morte, foi bem, acabou escapando. Vamos lá, 2003, majestoso. A narração do amigo Batista, que ao final chama o repórter Felipe Blanco. Na época veio da Rádio Central, juntamente com o Batista, para Bandeirantes. E depois ele brilha na TV até hoje. Hoje na Sport TV é Felipe Diniz, que eu sou seu fã, sensacional, garoto, a sua carreira. Merece, Felipe Diniz. Vamos lá, há 20 anos, 2003,
Olha o Bugre atacando para o gol da Fepasa, numa época em que tínhamos as duas torcidas. Isso é derby. Você vai ouvir aí a torcida bugrina em pleno majestoso. Vamos lá, Batistão. Afasta lá atrás, tirando o Paulão. Afasta, tira mais uma. Adrianinho furou. O Wagner pegou 3 contra 2. Arranca Wagner. Dominou na entrada da grande área. Rolou, tocou pra esquerdinha. Vai fazer, bateu. É gol! 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 De 42 minutos, etapa final do jogo. Adrianinho furou no rebote, a bola sobrou pela direita para Wagner. Ele dominou, rolou e tocou na entrada da grande área pela esquerda para a esquerdinha. Penetrou, bateu firme de perna canhota, jogou a bola no fundo do gol de Alexandre Negri. Um golaço! Explode a torcida aqui no estádio Moisés Bucarelli. É o gol do Guarani, o gol da classificação. Esquerdinha, 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 camisa 7. Do gol, amplia, Guarani 3, Ponte Preta 1. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Em vez de você sofrer na obra com eles, em vez de arrumar dor de cabeça com eles, pensa em mim, cimento Votorantim, seca rápido sim, ainda é resistente. Pensa em mim, com Votomassa e sim, sua obra tem fim, espalha fácil e rende. Garantia de 10 anos. Cimento Votoran e argamassa Votomassa é bom demais. Hortifruti Iga Atacado, a melhor qualidade de produtos com preço muito mais baixo. Repolho verde 2,98 o quilo, batata ou cebola 3,29 o quilo, abacaxi pérola 5,69 a unidade, coco verde 2,98 a unidade. Ofertas do Hortifruti somente nessa terça e quarta, dias 15 e 16 de agosto. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Confira muitos outros produtos em oferta. Acesse iga.com.br. Sabe o que eu descobri no Sicredi? Que existe um jeito mais humano de cuidar da nossa vida financeira. O atendimento do Sicredi é como você nunca viu, seja no digital ou em uma das milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. Isso porque o Sicredi trata todo mundo igual. Você vem, participa e cresce junto com a gente. Demais, né? Então vem pro Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Lele, Leandro Boles. Estamos de volta com o Esporte em Debate desta segunda-feira e eu tenho um recado da Rocha Autopeças, aniversário de 31 anos neste mês de agosto. E para você tem preços especiais nos itens mais vendidos do estoque, então aproveite! Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais e importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requintadas do mercado ou requisitadas. Mantenha a revisão do seu carro em dia e garanta sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você.
Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado, vem chegando na área para participar conosco no Esporte em Debate. Forte abraço, boa tarde, CH. Para você também, Boris, um grande abraço a todos, a você em especial. O tempo urge ao Fala Galera de hoje. Quem vai fazer mais falta, ou quem fez mais falta na derrota para o Juventude do Guarani? Mike, Bruninho, João Vitor ou Derek? Eu acho que o Derek fez muita falta e também o Bruninho, os dois. Você aprovou a escalação utilizada por Pintado no empate contra o Botafogo? Não aprovei. Ele fez umas tentativas e as tentativas, principalmente essa composição de meio campo com muitos jogadores de marcação, para mim não funcionou, Leandro Bolis. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, o fera da opinião. Alô, Tigrão, um grande e forte abraço a você. Boa tarde, Tigrão. Alô, Bolis. Grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Bolis, fala galera, quem é que fez mais falta? Bom, é só você pegar a estatística aí e você vai verificar que o Guarani, depois que o Derek saiu do time, ele parou de fazer gol, né? Simplesmente isso, simples assim. Ah, mas o Bruninho fez muita falta. Fez muita falta. O João Vitor fez muita falta. O Mike, que vinha crescendo de produção, também fez falta sim, sem dúvida nenhuma. Mas se você pegar o Guarani depois da saída do Derek, ele Guarani, simplesmente parou de fazer gols. Ontem, nenhum gol. Vai vendo aí, hein? Guarani, tá aqui, ó. Contra o Ituano, fez um. Sabe lá Deus como. Complicado. Contra o Ceará, não balançou a rede. 0-0. E aí, assim por diante, né? Contra o Avaí, o Guarani marcou 2, o Derek estava em campo. É isso. Então, com a saída do Derek, o time parou de fazer gols. E o Bruno Mendes, que é um cara com ótima presença de área, ele não tem a mesma característica que o Derek. Então, respondendo objetivamente, sim, sem pestanejar, o Derek, de todos os ausentes atuais, e inclusive no jogo de ontem, o Derek já há algum tempo, é o jogador que vem fazendo mais falta. E a plataforma tática da Ponte em Ribeirão Preto? Não funcionou. Não funcionou. Absolutamente não funcionou. 3 volantes e 3 atacantes. Tanto é que o Pintado, sacando que a bola parecia avião, né? Ela só passava por cima do meio de campo. A bola não passava pelo meio campo, né? A saída da grande área da Ponte era a rampa de aterrissagem, final da pista, e o meio-campo já era o meio do trajeto. A bola só aterrissava lá no próximo aeroporto, que era da intermediária para frente do adversário. Ela passava voando por cima do meio-campo. E é lógico que toda vez que isso acontece, o problema é muito sério. E a prova de que o esquema não funcionou, que a bola não passava, que não tinha transição, que era Matheus Silva que tentava fazer ligação direta, às vezes até o Fábio Sanches, é que para o início do segundo tempo, já veio do vestiário assim, ele sacou o Leonardo e colocou o Lucas Natan. É isso. Outras alterações feitas na Ponte. Gabriel Silva por Mailton, aí foi porque sentiu. Paulo Baia por Igor Torres. Aí é desempenho. Paulo Baia foi muito mal. André por Tomás Kaique. Aí a Ponte estava querendo um empate. Sentiu que o Botafogo subiu um pouco a marcação, começou a ensaiar ali uma pressão, tirou o André e pôs o Tomás Kaique. André, centroavante, pôs o Tomás, passou a jogar com 3 zagueiros, deu uma liberada teórica nos laterais. E tirou Felipe Amaral e botou Ramon Carvalho, aí é volante por volante. Então, tática, duas. Tira Leonardo de volante e bota Lucas Natan, reconhecendo que a opção do primeiro tempo não funcionou. Reconhecimento público. Mexeu não só nominalmente, mas na plataforma tática. O Lucas Natan não entrou tão bem como entrou contra a Chapecoense.
mas ainda assim a Ponte foi um pouco melhor, até porque era impossível ser pior no segundo tempo do que o foi na primeira etapa. A primeira etapa a Ponte não existiu. No segundo tempo ainda criou 2 oportunidades, uma cabeçada do Fábio Sanches, que a bola acabou sendo tirada ali em cima da linha de barriga pelo zagueiro adversário, e um chute do Eliel da entrada da área, que o goleiro da equipe do Botafogo conseguiu neutralizar legal. Conseguiu segurar a onda em 2 momentos. O Matheus Albino, o goleiro, conseguiu em 2 tempos fazer a defesa. Então, fechando, fala galera, lá do Alvinegro, você gostou do esquema tático? Não gostei. Foi horrível, não funcionou e o próprio treinador também não gostou, por isso já mexeu no intervalo. Polis. Este é o Tigrão, ao lado do CH, dupla de comentaristas do esporte em debate desta segunda-feira. O programa vai até às 19 horas, hein? 19 horas a bola rola no Allianz Parque, tem Palmeiras e Cruzeiro aqui na Rádio Bandeirantes com a narração de Ulisses Costa e os comentários de Mauro Betting. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Então experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Perfeito para o lanche em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso com seus molhos favoritos. Tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Olha, já Vladimir Catarino com os boletins de Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Agora a galera vai falar aqui na Rádio Bandeirantes através do 971021493. Boa noite, Boris. Boa noite, CH, Tigrão, Greg. Boa noite a todos vocês. Vou falar uma coisa pra você, cara. Esses atacantes da Ponte, eles têm que pôr o pé em forma. Que isso, cara? O campeonato inteiro os caras fazem 14 gols. A Ponte, de vez de contratar aquele Rafael Proveda que tá lá no Avaí, o cara tá no banco lá, o Avaí nem tá atualizando o cara. O cara só fazer gol, cara. Traz esse André aí. André está de brincadeira, o André não faz gol em ninguém não, mas não, cara. Acabou, já era ele. Um abraço. Outro. Mário de Hortolândia, Valeu, viu? Mário, um abraço pra você. Um abraço Gabriel. a todo mundo aí, que Deus proteja vocês. Muito obrigado. Tchau, fui. Valeu, muito obrigado. É o Gabriel Poveda. Guarani e Paulo de Atibaia, na janela de negociações, o corpo técnico não trouxe nenhum reforço, como diz, pontuais. Só jogadores para encher a folha de pagamento. Carpini num patamar superior ao Louser atualmente. Objetivo: 10 mil sócios torcedores adimplentes, pagando R$50 por mês. Com esse time, nunca. Tentem a R$30, pelo menos vai ter público. Vamos com mais participações da galera. Olha, aqui é o Antônio aqui, tô falando do meu serviço aqui do Jardim Novo Campos Elísio. Boris, fim do jogo do Guarani ontem. Todo mundo fala que o zagueiro lá falhou, ele falhou também. Falhou. Mas, a minha opinião, quem falhou foi o goleiro. Que era pra ele nem pegar a bola, né? Dar um bicão pra frente, né? E aí o zagueiro ficou sem o que fazer, né? Aí deu o que deu. E é isso aí, tá? Um bom serviço pra você aí. Valeu, muito obrigado. Havia um chamado do Tigrão, pois não, Tigrão? É o ouvinte anterior, né? Você viu o nome dele ou não? Mário. Você conhece o Mário? Tá bom, Tigrão. Aliás, para você que está no YouTube, quer ver a belíssima camisa do Tigrão, a festa junina e a julina já terminaram, mas o Tigrão segue a caráter. Que isso, filho. Que isso. Ó, isso aqui não tem nada a ver com festa junina. Não, né, Tigrão? Você tá sendo maldoso. Irônico. Você tá sendo maldoso. Eu vou te emprestar pra você dar uma voltinha lá na Moraes Barros, lá em Piracicaba. Tá bom? É culpa do Mário.
Carlos Cavalcante está pedindo... Boles. Oi, pois não. Novamente. Vai. Você conhece o Mário? Não, deixa quieto. Olha, boa tarde. Podem listar os jogadores do Guarani que estão hoje com 2 ou 1 cartão amarelo? É o Carlos Cavalcante. A gente precisa fazer um levantamento, viu, Carlos Cavalcante? Assim que a gente tiver essa informação, a gente passa no ar. Boa tarde, Band. Só podia ser o fanfarrão Alan Santos. Apronta e novamente dá de presente um gol para o adversário e a derrota para o Guarani, o que já havia feito no jogo contra o Novo Horizontino. Está mais do que na hora de aposentar este ruim de bola. Para falar besteira e criticar a imprensa, é um grande craque. Colombini, do Swiss Park. Valeu, Colombini, um grande abraço para você. Olha, respeito todas as opiniões, mas para mim a falha foi do zagueiro. Mais participações da galera aqui conosco. Boa tarde, amigos da Band. Aqui é o Renato César, Bugrinho Tic 5. Não, na verdade, os 4 que não jogaram fizeram falta, né? Mas acho que o que mais sentiu foi a ausência do Derek. Derek e Bruninho. Concordo. Infelizmente, o Bruno Mendes não tem o mesmo volúpia, o mesmo rendimento que tem o Derek, a mesma correria, entendeu? E sem contar que a torcida bugrina é muito, muito chata. Ela anda pedindo o Regis todo o jogo, e o Regis viu que não tá rendendo, não tá somando nada. Ontem mesmo, a hora que ele subiu a placa de substituição ao Isaac, na hora eu falei, o time vai cair. E foi o que aconteceu. Infelizmente, a gente está vivendo do passado com o Regis. O Regis jogou muito aqui? Jogou. Colaborou muito? Colaborou. Mas hoje, infelizmente, no máximo que ele consegue é ser um reserva do Isaac, que já é um reserva do Bruninho. Um abraço a todos. Valeu, outro para você, muito obrigado. Olha, só respondendo ao ouvinte anterior sobre pendurados, com 1 cartão a gente vai precisar fazer um levantamento, mas pendurados antes do jogo de ontem estavam Alan Santos, Bruno Mendes, Isaac, Mike e Regis. O Isaac e o Regis tomaram, então ficam de fora no jogo contra o Sport. Alan Santos, Bruno Mendes e Mike seguem pendurados. Mais participações. Fala, Leandro Boles. Opa. Boa tarde. Boa tarde. prazer falar com você. Muito obrigado. Aqui quem fala é o Renato Neves, do Parque Jambeiro. Fala, Renato. Certamente, quem fez mais falta no Guarani ontem foi o Derek. Porque com o Lucas Silva, nós deixamos de sair, no mínimo, com o placar de 2-0 para o intervalo. E depois demos um presente digno, né, do nível de Dia dos Pais para o Juventude. Jogo fácil. Há muito tempo eu não via um jogo tão fácil para ir para o intervalo com uma boa vitória, com no mínimo 2 gols de diferença. Aproveito para mandar um abraço para vocês e para a turma do Guaranius. Um abraço. Outro para você, muito obrigado. O André Patti, aqui do Taquaral, manda pra gente que o Diogo Matheus também recebeu o cartão. Então tá pendurado o Diogo Matheus, Alan Santos, Mike e Bruno Mendes. Mais participações da galera conosco. Foi o Bruninho. Bruninho, né? E o gol que você falou aí, viu? Olha ali no Parque Taquaral. Valeu, muito obrigado. Um abração. Outro para você. Muito obrigado, equipe da Bandeirantes. Ontem na derrota do Guarani, acho Pegorari também teve culpa no gol. Ele estava na lateral da grande área. Se estivesse no gol, como era ataque do Juventude, ele não podia se adiantar tanto. Não é CH, é o Silvio de Sumaré. Abraços a todos. O CH, o Silvio está dizendo que, na opinião dele, a culpa também foi do goleiro. Você já passou um pouquinho sobre o tema. Gostaria de fazer mais algum destaque em relação ao assunto? A principal culpa foi do Alan Santos. Mas o Pegorari também eu não entendi muito bem. Ele perdeu o tempo ali, ele saiu naquela posição para tentar bater na bola, mas no meio do caminho o Alan Santos devia ter só protegido a bola. Mas o erro principal para mim foi do zagueiro. Mais participações da galera, 971021493. Fala, Leandro, Boles e demais apresentadores, comentaristas da Band. Queria participar. É o Flávio Gaúcho. Hoje eu não estou voltando de Itu, hoje eu estou por Campinas mesmo, mas eu queria deixar minha contribuição aqui para mim. O que mais fez falta, né, no jogo do Guarani ontem foi o futebol. Foi só o que faltou, futebol, o resto até teve. Tá bom? Um abraço a todos, uma boa semana aí, fiquem com Deus. Vila Boa Vista, o Guarani tem 4 zagueiros na reserva, todos em condições de jogo. Tira esse Alan Santos antes que o prejuízo aumente. Jogador que fez falta ontem, Mike. Valeu, mais participações da galera conosco. Boa tarde aí, pessoal da Band. Opa. Aqui é o Sérgio do Jardim Sergião. das Paineiras. Sempre conosco. Referente à minha macaquinha, tá feio, hein? Eu não esperava nada além disso, né? Eu acho que já desde o primeiro turno manteve
amador dirigindo a Ponte Preta, que é o Felipe, que não é treinador ainda, como fazendo uma experiência, né? Como na minha época de escola, com tubo de ensaio, né? A Ponte Preta. E agora o segundo turno tá aí o pintado, mas infelizmente não vai conseguir resolver. Se ele não cair, tá bom. Vamos fazer mais aí os pontinhos, eu acho que tá com 27. Calcular aí até uns 43, 44, não cai. E deixa quieto. Essa é a Ponte Preta do Berlim. Ele comprou a torcida organizada, que não reclama. Você vai no estádio, os caras estão perdendo, estão cantando. Que vai ter churrasco depois na sede, patrocinado pela Ponte Preta. E o torcedor, como eu, comum, que já fui conselheiro, não sou mais, hoje que não participo de palhaçada, tá aí, vendo a marca Ponte Preta desvalorizada, cada vez mais. Mas é isso aí, não espere nada melhor do que foi o jogo Ponte Preta e Botafogo, hein? A Ponte é muito ruim. Valeu, um abraço pra você, um abraço também pro Edson, criticando o esquema de jogo do Loser. Antes do intervalo comercial, mais 2 participações, mensagens de áudio. Tarde CH, Greg Jorginho, Tigrão e Carlos Batista. Ei, CH, o Guarani começou igual o Bruno Pivetti, né? Tão bem, agora tá uma porcaria. Meu Deus do céu, assim, CH, o Guarani não vai classificar não, entendeu? Não vai, pode esquecer. Com esse futebolzinho aí, pode esquecer. Ok, CH? E domingo, não sei se é sexta ou sábado, domingo, que vai jogar com o Sport, não ganha do Sport de jeito nenhum. É capaz de perder de novo. Ok? Ok. Acesso pode esquecer, infelizmente. Calma. O Roberto Lousa fala a verdade, viu? Tá ruim. Entendeu? Começou igual o Bruno Pivetti, com tudo. Depois, acabou. Entendeu, CH? Eu gostaria que você comentasse aí pra mim, entendeu? Se eu tô certo ou errado. Olha o futebolzinho pobre e medíocre. Louco. Tá bom? Tá bom. CH, eu quero que você comenta. Pode deixar. É Paulo aqui da Vila Formosa. Valeu, Paulo. Bugrinho da pele até o osso. Da pele até o osso. Aê. É mais fácil a Ponte classificar do que o Guarani. Valeu. Obrigado, CH. Comenta pra mim. Obrigado. Comenta aí, CH. Vai, CH, comenta o que ressaltou o ouvinte aí. Um abraço para o Paulo da Vila Formosa. Não concordo com ele, não. Esse jogo especificamente, as escolhas do Humberto não foram legais. Não foram. Time de começo, o que ele mexeu. O segundo tempo, o Carpini travou o time do Guarani, que teve liberdade, chance e oportunidade para fazer pelo menos um gol no primeiro tempo, com as escolhas erradas dele. O treinador aí, ele não tem controle sobre gol perdido, chance, falta de tranquilidade. Até tem, sobre falta de tranquilidade ele consegue trabalhar, não é? Mas o segundo tempo foi muito ruim, o trabalho nessa partida contra o Juventude. O Juventude foi bem, deixou bem a desejar na maioria dos aspectos, né? Então a gente lamenta muito agora projetar não classificação, que a Ponte vai passar o Guarani ou vice-versa, isso não dá para saber, não é? Agora, no próximo jogo, o professor Humberto Loser tem um problemaço aí, né? Vai ter o Bruninho de volta? Ninguém sabe, porque o Isaac e o Regis não vão jogar e eles farão falta. É isso aí, mais uma participação antes do intervalo comercial aqui na Rádio Bandeirantes. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Guzmán aqui, eu queria falar rapidinho, tentar ser o mais breve possível, sobre o Lucas Silva, né? A gente já viu, a torcida do Guarani já viu vários jogadores desse tipo dele entrar em campo, e só de bater o olho é o tipo de jogador que você sabe que não vai render. Eu falei isso já em outras oportunidades, inclusive em Itu. Não dá para esse cara jogar no Guarani, nem de titular, nem de reserva. O Humberto tinha sim outras opções para começar o jogo. E falando em Humberto, eu acho que ele precisa começar a pensar urgentemente em outro estilo de jogo para o Guarani. Sei que o time é bem limitado, né? Mas o que vinha dando certo, como diria ele, Carlos, o certo é o que dá certo, né? Esse lance de ficar tocando bola pro goleiro toda hora é uma coisa que irrita profundamente. A torcida do Guarani não está acostumada com esse tipo de jogo como fala, de reação, né? No caso, de ficar com essa posse de bola inoperante, né? Só esperando algum erro do adversário, alguma coisa, e quem errou foi o Guarani. Então, ia errar alguma hora, normal que erre, mas a torcida não tem paciência para isso. A gente errou numa hora que a gente não poderia errar, e com um jogador que já fez o mesmo tipo de besteira outras vezes. Não culpo ele sozinho, acho que o Pegoraro também teve sua parcela de culpa,
Mas o Humberto precisa pensar em outro esquema de jogo pro Guarani, porque a sequência que vem aí é pior do que a gente já estava enfrentando. Tá bom? Um abraço a todos, ótima tarde e vamos Guarani. Valeu, Bruno Guzmão, abraço pra você. Olha, agora vamos falar de trabalho pesado de verdade. A Uesco escolheu celebrar seus 10 anos aqui no Brasil com uma chuva de lançamentos que impressionam por uma eficiência ou por sua eficiência e inovação. E um dos maiores foi, com certeza, o martelete perfurador rompedor WS3228K. Ou martelete 3.2J. Ele entrega, como o nome já diz, 3.2 joules de força de impacto e 900 watts de potência para você. Não chegou para brincadeira, não. Ele vem com 4 funções, como perfurador, com e sem impacto, rompimento e giro de 360 graus da talhadeira, velocidade variável e reversível, proteção contra superaquecimento e cabo com esfera de articulação para maior durabilidade. Está esperando o que para garantir o seu? Já disponível na revenda mais próxima de você. O Uesco, 10 anos construindo com você. Um rápido intervalo e já voltamos aqui na Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia e energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Ampla Aposentadorias é a sua empresa especialista em soluções de benefícios e aposentadorias do INSS. Nossa equipe cuidará de tudo, desde o cálculo do tempo de contribuição até a solicitação eficiente da sua aposentadoria no INSS, sempre buscando a melhor regra e o melhor valor. Com mais de 5 mil clientes satisfeitos, venha conquistar o seu sonho com a Ampla Aposentadorias. Ligue 19 98273 8053 ou 3399-3555, Avenida Norte Sul 575 Térreo, Cambuí. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! Novo TC10.com.br. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Pinheiro.
Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes, brasileiro da Série B, tudo começou na sexta-feira. Novo Horizontino de virada 2, Mirassol 1, Tombense 0, Sport 0. Sábado, Criciúma 2, Londrina 0, Sampaio Correia 1, CRB também 1, Botafogo de Ribeirão 0, Ponte 0, Vila Nova 1, Avaí também 1. Ontem, Chapecoense 0, Atlético Goianiense 1, Guarani 0, Juventude 1, Vitória 1, Ceará 0 e logo mais 20 horas, ABC e Ituano. As primeiras colocações na Série B, Sport líder 45, em segundo Vitória 44, em terceiro Novo Horizontino com 42, em quarto Criciúma 41, em quinto Juventude 39, em sexto Vila Nova 39, em sétimo Guarani com 37. A diferença do Guarani para o quarto colocado, que é o Criciúma, 4 pontos. A Ponte é 13ª com 27, mas se o Ituano ganhar hoje do ABC, o Ituano, que tem 25, ultrapassa a Ponte. Os 4 últimos, Tombense 20, Londrina 19, Chapecoense 19 e o último é o ABC com 13 pontos ganhos. No Brasileirão, sábado de virada lá no Engenhão, Botafogo 3, Internacional 1. Ontem, Atlético Mineiro 1, Bahia 0, Corinthians de virada 3, Curitiba 1, Grêmio 2, Fluminense 1, América 0, Goiás 1, Flamengo 1, São Paulo também 1, Fortaleza 4, Santos 0. O Santos está na zona de rebaixamento. Logo mais, às 9 horas, Palmeiras e Cruzeiro, 9 da noite de hoje, Bragantino e Vasco. E amanhã, que termina a rodada, 20 horas em Curitiba, Atlético e Cuiabá. Liderança do Botafogo, 47. Em segundo, Grêmio com 33, uma diferença de 14. O Flamengo é terceiro com 32. O Fluminense é o quarto colocado com 31. O Palmeiras é o quinto com 31. Bragantino, sexto com 31. Palmeiras e Bragantino jogam logo mais. O São Paulo é o nono colocado com 27, o Corinthians 14º com 23 e os 4 últimos, Santos 18, Coritiba 14, Vasco 12, América Mineiro último com 10 pontos. Se o Palmeiras e Bragantino vencerem hoje, aí os ambos ultrapassam Fluminense, Flamengo, Grêmio. Aí o Palmeiras termina em segundo, o Bragantino em terceiro. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta com o Esporte em Debate. Agora são 17 horas mais 46 minutos em Campinas. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas. Alô, meu grande amigo e irmão Edivaldo Tietz, está nos acompanhando. Grande abraço para você. Também em Ribeirão Preto, em 85.3, você ligado na Rádio Bandeirantes. Além, é claro, do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 300 produtos e serviços financeiros para atender às necessidades de seus mais de 7 milhões de associados. Como uma instituição financeira cooperativa, aqui você é dono do negócio e participa ativamente das decisões e da distribuição dos lucros. Se você está procurando uma instituição financeira que valoriza a transparência, a cooperação e o compromisso com os seus associados, o Sicredi é a escolha certa para você. Com o Sicredi, você tem acesso a uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo conta corrente, cartões, crédito, investimentos, consórcios e seguros, além de contar com um atendimento personalizado e especializado para ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros. Então não perca tempo e abra sua conta com o Sicredi agora mesmo. Rádio Bandeirantes. Vamos com o Vladimir Catarino, ele vem chegando para atualizar as últimas informações da Macaca. Oi, Bolis, agora falando da Ponte Preta aqui no Esporte em Debate, a Macaca que no sábado empatou com o Botafogo. 0-0 lá no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, um jogo muito fraco tecnicamente, né? Poucas emoções, poucas oportunidades e o placar de 0-0 acabou sendo condizente com o que nós vimos na partida. A Ponte somou mais um ponto na tabela de classificação. Macaca que vinha de vitória sobre a Chapecoense pelo placar de 1-0.
Ponte atualmente está na 13ª posição, mas hoje pode ser ultrapassada em caso de vitória do Ituano. Hoje à noite o Ituano pega o ABC lá no Frasqueirão. Então poderemos ter essa mudança na posição da Macaca em caso de vitória com relação ao Ituano, jogo que acontece hoje à noite. Já para a partida que vem, o próximo jogo da Ponte, que vai acontecer no domingo à noite, fora de casa contra o Ceará, a Ponte terá a volta do Arthur, lateral que cumpriu suspensão contra o Botafogo. Ele não jogou, o Gabriel fez a sua estreia jogando na lateral esquerda da Ponte Preta. O Kaique França, goleiro da Macaca, ele fala sobre esse atual momento do time, sobre a expectativa para a sequência do campeonato. Fala também já pensando no próximo jogo contra a equipe do Ceará e vê o empate contra o Botafogo de maneira positiva. Vamos ouvir as palavras do goleiro Ponte Pretano. A gente sabe que é importante pontuar fora de casa. No jogo de ida a gente venceu eles, aqui a gente conseguiu um empate, então eu vejo como positivo. O segundo jogo seguido sem tomar gol, pontuamos fora de casa, tem outro jogo fora de casa que a gente vai buscar pontuar também para conseguir almejar o que a gente quer na nossa sequência. E para a partida do próximo domingo, Bolis, fica a expectativa com relação à volta do Elvis, né? Meia Elvis que não viajou, não foi a Ribeirão Preto, não jogou contra o Botafogo. Ele foi preservado, pois acusou dores no joelho. Será reintegrado nos treinamentos com bola durante esta semana e o Pintado espera contar com o Elvis nesse jogo do próximo domingo. O Elvis que é um jogador muito importante, né? Aliás, é um dos meias criativos desse time da Ponte Preta, que fez muita falta lá no jogo contra a equipe do Botafogo no último sábado. Quero convidar você, torcedor ponte pretano, a visitar o portal Carlos Batista. Lá você vai ter o destaque de um volante revelado pela Ponte Preta, que assinou com o clube do futebol russo. Qual será esse volante? Qual será esse clube? Tire a sua conclusão e mate a sua curiosidade lá no portal Carlos Batista. Lá tem tudo sobre a Ponte Preta, que faz esta campanha mediana no Campeonato Brasileiro da Série B e que volta a campo no próximo domingo à noite, jogando fora de casa contra o Ceará. As informações da Ponte aqui no Esporte em Debate. Valeu, Vladimir Catarino, tá dado o recado, hein? Vá lá no portal Carlos Batista para saber quem é esse atleta que passou pela Ponte. Potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista iluminação profissional brasileira certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida, dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. E os projetores luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empates, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um campeão. Acesse novalight.com.br. Rádio Bandeirantes. Bom, Tigrão, você que esteve comigo na transmissão do Jogo da Macaca no último sábado diante do Botafogo, faltou futebol, né, Tigrão? Para quem está nos ouvindo também lá em Ribeirão Preto, tanto Ponte quanto Botafogo, faltou muito futebol no último sábado, hein, Tiger? O jogo foi fraquíssimo, Bolis. O circo dos horrores. Olha aí, ó, você reclamou da camisa e eu troquei, tá? Que isso, Tiger? Ó! Troquei. Não reclamei, não. Aquela camisa não fala português. Você me derrubou, pô. Tamo em agosto, você tá falando que é festa junina. Isso aqui é da Bandeirantes, agora eu vou uniformizado, pronto. Ó, o Júlio Gama, aqui do Jardim Leonor, tá mandando um grande abraço pra você, dizendo que conhece o Mário. E teve uma outra aqui, o Eloir Pianca, dizendo que as camisas do Tigrão só falam italiano, são de muito bom gosto. Tá vendo, Tigrão? É que eu sou fazendeiro. É outro nível. Eu compro fazenda pra minha mulher fazer vestido pra ela. Essa também. E a Ponte, Tiger? O Bolis, faltou futebol. Sim, o Botafogo foi ligeiramente superior à Ponte. Acho até que no segundo tempo o Botafogo empreendeu ali
uma pressão média, meteu uma bola na trave, né? Teve aquela bola também que o Mailton foi traído pela trajetória dela, foi envolvido, e aí o Botafogo saiu com o jogador na cara do Kaique França. Felizmente, ele dá o toque, foi o centroavante do Botafogo, ele dá um toque um pouco mais comprido, e com isso ele perdeu o ângulo, e aí teve que tocar para trás e tal, complicou. Aí teve a bola, na sequência, a bola na trave. Então, um jogo complicado, o Botafogo ligeiramente superior, mas o Botafogo também não foi bem, não. E a Ponte no primeiro tempo não existiu, depois com o Lucas Natan e mais as alterações que foram feitas, não ficou com futebol vistoso, mas melhorou um pouco. Até porque piorar com relação àquilo que apresentou no primeiro tempo seria impossível. A Ponte teve 2 chances, uma com o Eliel, um chute da entrada da área, até fiquei com a sensação de que ele deveria ter avançado um pouco mais com a bola dominada para chegar mais próximo, para enfrentar o goleiro, e aí poderia até sofrer o pênalti. Ele estava sendo perseguido por 2 zagueiros adversários, mas ele optou por bateu bem, e o goleiro do Botafogo pegou, soltou e pegou de novo, inclusive com o Eliel dividindo com ele no rebote. E teve aquela cabeçada do Fábio Sanches num cruzamento. Eu acho que o cruzamento foi do Mailton, que já estava em campo. E aí o goleiro já tinha ficado, a bola fraca, né? Mas tinha 2 jogadores do Botafogo na cobertura em cima da linha, um deles, zagueiro, acabou tirando. Foi só. Então a Ponte produziu muito pouco, mas diante de um Botafogo do qual também eu esperava muito mais. Botafogo do Marcelo Chamusca, que tá naquela, né? Sabe, meio barro, meio tijolo, assim. Botafogo numa faixa intermediária da tabela, vai somando pontos. Acho que já sacou que para chegar entre os 4 está muito difícil, então ele vai somando para atingir aí os 44 pontos o mais rapidamente possível na competição, e também não se expõe. E a sensação que eu fiquei, Bolis, é que a Ponte, com um pouquinho mais de tesão ofensivo, teria conquistado os 3 pontos, porque o Botafogo também não queria muita coisa com o jogo e deu espaços para a Ponte jogar. Infelizmente, o esquema do primeiro tempo com 3 volantes, Amaral, Leonaldo e Felipinho, não funcionou. Os 3 atacantes divorciados, totalmente divorciados à frente. Não deu liga, não foi legal. Paulo Baia, André. Infelizmente, a Ponte não teve conexão, né? Ficou um buraco negro ali entre o meio-campo e o ataque. A bola era ligada direta toda hora, facilitava o desmanche, facilitava o desarme, facilitava o rechaço por parte da equipe do Botafogo. Eu me atrevo a dizer aqui que foi o pior tempo de jogo da Série B até agora, esse primeiro tempo lá de Ribeirão. Segundo tempo cresceu um pouquinho, e volto a dizer, não foi ruim como resultado, não. Como desempenho, sim. Como resultado, não foi ruim. A Ponte somou 1 ponto. O Botafogo, acho que perdeu 2, mas pelo jeitão se deu por satisfeito. E veja você que num determinado momento do segundo tempo, quando o Botafogo ensaiava a pressão, o Pintado tirou o André e colocou o Kaique, Tomás Kaique. Veja, um zagueiro, formou lá uma linha de 3 zagueiros, com a intenção de liberar o Luiz Felipe pelo lado direito e o Mailton, que já estava em campo do lado esquerdo, mas na prática funcionou muito pouco, e a Ponte levou o jogo até o final empatando. É bem melhor do que perder. Eu acho que o empate fora ele é sempre bem-vindo. Ruim é empatar em casa ou perder em casa. Mas o jogo, como um todo, ele não honrou as tradições e a imensa rivalidade e toda a história que existe em torno deste belo clássico do interior de São Paulo, de 2 grandes cidades, clássico que já foi até semifinal de campeonato, clássico de muita polêmica, lá no Campeonato Paulista de 77, depois em 2001, o Botafogo elimina a Ponte numa semifinal dentro do estádio Moisés Lucarelli, depois de estar perdendo por 3-1, o Botafogo empatou 3-3, tinha vencido o jogo lá em Ribeirão, e aí foi para a final contra o Corinthians, e o campeão foi o Corinthians. Então, pela história do jogo, pela importância, tradição dos 2 times, o futebol foi paupérrimo. E eu, vendo o movimento geral de ações da partida, eu não consigo atribuir outros números ao jogo,
pelo que vimos de futebol, a não ser 0 para os dois. 0-0. Boles. Já já também vamos ouvir a opinião do CH. Antes eu tenho o recado da Renova Piscinas, uma empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir o seu sonho, com preço justo e alta qualidade. É parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como motobombas Silent, vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimentos solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte, para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você precisa, pode contar com a Renova. Equipe, mão de obra, materiais utilizados e projetos. É tudo de primeira qualidade, com atendimento diferenciado também no pós-venda. Confira mais no site renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou Renova Piscinas. Bom, CH, o assunto é Ponte Preta. Só um detalhe, nos últimos 7 jogos, depois daquela sequência de 3 vitórias seguidas, nos últimos 7 jogos, apenas uma vitória, justamente contra a Chapecoense no estádio Moisés Lucarelli. Sobre a Ponte, o Arthur, que cumpriu suspensão, está de volta. Mas a Ponte teve a estreia do Gabriel Silva. O que você faria para o próximo jogo difícil contra o Ceará fora de casa? Voltaria com o Arthur ou daria mais uma oportunidade para o Gabriel Silva em CH? Cada pergunta que você faz, não? Bom, nenhum nem outro trazem confiança. Vai voltar o Arthur, né? Certeza absoluta. Mas a Ponte jogou um futebol de dar muita tristeza no torcedor, né? Não é à toa que a torcida manda mensagem todos os dias pra gente na bronca, porque o desempenho é um negócio horroroso. Resultado bom, né? Fora de casa, contra o Botafogo, não há dúvida, mas assistir a Ponte é um exercício de paciência para o torcedor e para a gente que trabalha. É muito complicado. Tem horas que você está num jogo assim e eu fico pensando o que eu vou dizer para o torcedor da Ponte nesse momento tão complicado, né? A gente sabe das limitações, de tudo que foi, de tudo que cercou a montagem desse time, troca de treinador. O Pintado até agora não conseguiu melhorar aquilo que o Felipe fazia. Não conseguiu. O time não joga, o time minimamente, apesar de ter melhorado um pouquinho no segundo tempo, mas eu não gostei do que eu vi. Eu não gostei do jogo, não é? Por isso que eu usei eu fiz a colocação do exercício total de paciência. A Ponte testa a todo segundo, quando ela entra em campo, a nossa paciência. Então, defensivamente, você vai observar, vamos observar o copo meio cheio, né? Vamos lá. O time marca muito bem, o time se entrega, corre pra caramba. Mas, de novo, você não assiste uma troca consecutiva de passes, né? Nem do lado, nem por dentro. Tem um pouquinho de troca de passes da saída de bola, isso quando a Ponte não é marcada em cima, né? Quando o time adversário não marca a saída de bola, daí é ligação direta a todo momento, né? E quando tem um pouquinho de espaço, também a bola não passa pelo meio campo. É ligação do Matheus lá na frente. É muito pouco, sabe? E aí acaba acostumando todos nós a enxergar, a tentar enxergar algo positivo, né? A gente está se acostumando com a Ponte, já faz tempo, a se contentar com muito pouco. Muito pouco. O que foi apresentado em Ribeirão Preto, eu tenho certeza que os companheiros em Ribeirão, né, os torcedores do Botafogo, eles têm a mesma opinião que a gente. Com todo respeito ao trabalho do Chamusca, jogando em casa. O Botafogo até melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas é muito pouco, gente. Muito pouco. E num campeonato que era e é possível para você desenvolver para se desenvolver um pouco mais de futebol, né? Uma coisa mais organizada, mais apresentável. Eu estou falando de espetáculo aqui não, tá? Eu não estou fazendo um comparativo de Série A com Série B, não estou fazendo nada disso. É que é duro, hein? Duro, cara, duro. Os caras, eles pegam uma faca bem afiada e metem no coração da bola a todo momento. É uma tristeza.
Então, o que eu vou falar para o torcedor da Ponte no jogo fora de casa, contra o Ceará, com os problemas que a Ponte tem, que vive, todo jogo tem problema, todo jogo, para jogar contra um time que contratou e tem uma folha gigantesca, que tem jogadores lá, apesar de não estarem num bom momento, jogadores de outro nível técnico. Estou falando do time, estou falando de treinador, estrutura, história, nada. Estou falando do momento. Apesar de ter perdido para o Vitória 1-0 o último jogo, o Ceará até teve um futebol bem modorrento. Aliás, poucas equipes estão conseguindo jogar um futebol pelo menos organizado na Série B, diga-se, para ser correto aqui. Agora, a Ponte vai ter que, do jeito que está deixando de jogar futebol, do jeito que está judiando da bola o time da Ponte, vai precisar de bastante sorte no jogo contra o Ceará. E é uma partida importante para a Ponte, pelo menos pontuar. Esse jogo de Ribeirão Preto, a única coisa que eu gostei foi o resultado. Esse eu gostei. Trazer um empate contra o Botafogo diante das circunstâncias foi até bom. E quanto ao Ceará, se conseguir trazer um empate, é possível de acontecer, porque o Ceará não consegue se acertar também, apesar de ter muito mais time que a Ponte, e a Ponte de repente surpreende, né? A história já me ensinou isso aqui em Campinas. Quando você tem quase convicção que o time vai perder e vai ser amassado, ele vai lá e ganha. Consegue entra um imponderável dentro do campo e o time acaba conseguindo o resultado. E tomara que aconteça. Esse é o nosso desejo, né? A gente torce para isso. Mas efetivamente o que está sendo apresentado não é nem uma vírgula melhor do que o Felipe, que estava aí contestado por todo mundo, inclusive por mim. Olha, o meu recado é para você que está construindo, reformando ou ainda administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas. Fica na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas. Acesse sudeletro.com.br. Vamos com mais participações da galera. 971021493. Boa tarde, equipe. Marcelo de Barão Geraldo. Marcelo. Eu queria só fazer um adendo aí quanto ao time da Ponte. É uma pergunta até pro Tigrão, né? Eu acho que todo mundo vê e parece que os técnicos fazem diferente. O melhor jogo que a Ponte fez aí antes de ocorrer a expulsão lá do Matheus Jesus foi contra o único jogo que o time fez 2-0, fez 2 gols, né? E aí nesse jogo ele entrou no 4-4-2 e o time foi bem, com o Leonardo chegando mais no ataque, com o Meia, que se no caso do jogo contra o Botafogo não seria o Elvis, podia ser o Lucas Natan com 2 atacantes. Se foi bem no primeiro tempo desse jogo, por que não manter o esquema, né? Por que inventar, cada jogo inventa um esquema? É um comentário aí, um adendo pro Tigrão até avaliar e analisar se for possível. Um abraço a todos. Valeu, muito obrigado. Rapidinho, Tigrão, até como pedido do nosso ouvinte, você acha também que o Pintado tá mudando muito o time em relação aos jogos e acaba não dando um padrão pro time, Tigrão? Eu concordo em 100% com o que o nosso querido ouvinte lá de Barão Geraldo falou. Concordo. Aliás, a gente falou a respeito disso antes do jogo. Esse jogo era para povoar mais o meio-campo. Era para ter Amaral, Leonaldi, era para ter o Ramon Carvalho e era para ter o Lucas Natan. Tá aí o quadrado. Tá aí o quadrado de meio. E esse jogo ao qual ele se referiu foi o jogo contra o Vitória. Isso. Que a Ponte vencia por 2-0 e fazia o melhor jogo dela na competição até agora. E já era com o Pintado. E aí poderia jogar com Eliel e Paulo Baia, deixar o André no intervalo, talvez usá-lo no segundo tempo, mas deixar no banco no primeiro tempo. Mas não, André entrou jogando e todos que viram o jogo, viram o que produziu.
o que não produziu o André. Com o Paulo Baia, que nem barata tonta, ora voltava para tentar fechar um quadrado no meio, mas não conseguia, às vezes caía lá pelo lado esquerdo e não rendia, e não veio o Ramon Carvalho e veio o Felipinho. Para mim a Ponte foi escalada errada, e a questão do 4-4-2 com liberdade para o Leonardo chegar pela direita é muito interessante, e esse jogo contra o Vitória mostrou isso. Infelizmente, não dá para repetir a todo momento o time. Claro que naquela oportunidade o Matheus Jesus estava em campo e com todos os problemas, instabilidade, irregularidade, ele tem muito mais bola do que esse meio-campo que a Ponte está apresentando, e aí dá nisso. Houve um grande divórcio entre o meio-campo e o ataque, e o nosso ouvinte está absolutamente coberto de razão e mostrou conhecimento de futebol. Alô, Perinho da Lagoa, do Taquaral, ex-Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, campus USP em Piracicaba, ex-exalquiano. Valeu, Perinho, um abraço pra você. Boles com a nega véia não tem monotonia. Quando parece que vai, não vai. Quando parece que não vai, aí vai. Valeu, Perinho, um abraço pra você. Um abraço pro Domingos de Ouro Fino, Ponte Pretano, também ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Ao Gabriel da Vila Régio, dizendo que a arbitragem foi péssima ontem no Brinco. Vamos com mais participações da galera antes do intervalo. Boa noite, Bolis. Tudo bem? Tudo bem. Dinho Casagrande de Cambuí, Minas Gerais. Fala, Dinho. Beleza? O pessoal tá culpando aí o Pegorari. O Pegorari também tem culpa no gol. Tem. O Pegorari não tem culpa nenhuma. Eu também acho que não. A culpa toda é do Alan Santos, que joga de cabeça baixa. Infelizmente, muitos jogadores no século 21 ainda não aprenderam que o jogador se joga de cabeça erguida e não olhando para a bola. Abraço a todos vocês aí. Outro, muito obrigado. Mais uma. Boa noite, Leandro. Oi. Tudo bem? Wilson de Márcio. Fala, Wilson de Márcio. Por onde anda o atacante, Thales? Eu já falei no elenco. Para tentar todos esses caras de meia, o Thales é que mais leva jeito para ser meia. Ficar colocando o cara que não entende nada de bola no meio, que dá isso. Não adianta botar 3 atacantes, a bola não chega. Valeu, muito obrigado, Wilson contundido de Márcio, pela sua participação. Pois não, Tiger? Um abraço pro Wilson de Márcio, que está lá em Maringá falando com a gente. Isso. Aliás, que cidade maravilhosa que é Maringá. Quem não conhece, quando tiver a oportunidade, vá conhecer. Que cidade linda, que cidade organizada, de gente educada. Uma cidade, eu me senti muito bem lá, quando estive há pouco tempo atrás a trabalho. Ô Boles, o Thales está com problema muscular, senão estaria ficando pelo menos no banco. Olha, são mais de 130 modelos para você. Eu falo da Aeropisos, porque 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. A Aeropisos são 3 lojas em Campinas, hein? Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. São mais de 130 modelos à pronta entrega para Campinas e região. E todos os produtos em até 12 vezes sem juros. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. A Aeropisos, mais perto de você. São 3 lojas em Campinas, na Avenida John Boy do Lop, número 8200, Satélite Íris. Na Armando Frederico Renganeschi, número 13, na região do Ouro Verde. E na Avenida Amoreiras, número 4079, no Vila Rica. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Siga no Instagram, @Aeropisos. Acesse aeropisos.com.br. Rádio Bandeirantes. E é o seguinte, hoje, a partir de hoje, começa pra valer a nossa cobertura do Derby Campineiro, hein? Vem aí o Derby, o confronto 206, o Derby Campineiro, Guarani Ponte Preta. Você já ouviu no início do programa o boletim do Edu Pinheiro, historinhas do Derby. Falou sobre o Guarani e daqui a pouquinho tem a historinha da macaca, hein? Guarani Ponte Preta pelo retorno no Campeonato Brasileiro da Série B 2023. Dia 1º de setembro, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Um dos maiores clássicos do Brasil. A história, a rivalidade, os gols, os números das disputas, os personagens, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande jogo. Derby 206, com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Guarani Ponte Preta no estádio Brinco de Ouro. Você já sabe, Derby é muito mais Derby na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado.
Produtos no atacado e no varejo, ofertas imperdíveis. Acesse igatacado.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. O WhatsApp é o 19 3776 2400. Cimento Votoran é resistente e seca rápido. É bom demais. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Agora 18h14 em Campinas. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 19 3776 2400. Cimento Votoran é resistente e seca rápido. É bom demais. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, o Washington Mega Massa, diria o amigo Batista. O último grande artilheiro que jogou na Ponte, passou pelo Majestoso. Ele jogou em 98 a Série A2, foi embora, voltou em agosto de 2000 e ficou até abril de 2002, quando foi vendido para o Fenerbahçe da Turquia. O Washington, 7º maior artilheiro na história da Ponte. Ele marcou 83 gols em 103 jogos, uma média fantástica de 0,8 gol por jogo. O Washington foi artilheiro do Campeonato Paulista de 2001 com 16 gols. Foi artilheiro da Copa do Brasil 2001 com 11 gols. O Washington, jogando pela Ponte, ele fez gol no São Paulo, no Corinthians, no Santos e no Palmeiras. Ele marcou 7 gols no Palmeiras. Fez gol na Portuguesa. O Washington fez gol nos 4 grandes do Rio: Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. O Washington fez gol nos 3 de Minas: Cruzeiro, Atlético e América. Fez gol nos 3 grandes do Paraná: Curitiba, Atlético e Paraná. Fez gol no Grêmio também. Porém, em derby, o Washington não venceu. Disputou 4 e marcou 3 gols. E o Washington chegaria à seleção brasileira com a camisa da Ponte. Inicialmente em 2001, Copa das Confederações, o técnico era Emerson Leão. Convocou o Washington. Depois o comando da seleção passou para o Filipão. O Washington foi convocado por Filipão, mas na reta final da Copa do Mundo 2002, no Japão, na Coreia, o Filipão acabou levando Luizão. Mas olha, o derby aqui é de 2002. Na narrativa do amigo Batista, você vai ouvir aí Mineiro, grande volante, que também chegaria à seleção brasileira com a camisa da Ponte. Caico, o Caico, ele fez um gol no Flamengo em 2002, no Majestoso. A Ponte venceu de 3-1, foi gol de letra. Ganhou 20 mil reais o Caico, o gol mais bonito da rodada, eleito por unanimidade pelo Conselho de Notáveis, formado pelos jornalistas Armando Nogueira, Cláudio Karsug, Rui Carlos Osterman, Orlando Duarte e Fiore Giliotti. Vamos lá! 2002, no Brinco, Rio-São Paulo, que acabou não vingando, mas para a história do derby valeu. O Washington faz 1-0, aí no segundo tempo, o Zé Afonso, aquele que jogou no Grêmio, ele empata para o Guarani, aí a 38 minutos, Dionísio é expulso, final de jogo, pênalti para o Guarani. O Rodrigo, zagueiro, Rodrigo Dedada, faz pênalti em Rafael Silva. O Edu Dracena bate aos 45 do segundo tempo e o goleiro Alexandre Negri defende. Mas vamos lá, o Washington marcando gol em derby. O Washington, o Mega Massa, que o amigo Batista narra assim. Ele tentou para Mineiro, virou pela direita para Caico, drible em Aderaldo, cruzou para Washington, dominou na entrada da grande área, bateu, gol! Minutos da etapa primeira de jogo, arrancada pela direita, numa arrancada de contra-golpe Caico, a bola na entrada da grande área para Washington, dominou com enorme facilidade, olhou a colocação do goleiro César no sincronismo, na peta direita, a batida, a bola entrou no canto baixo esquerdo de César e foi morrer do fundo do gol. Um alto nível de esperança para o time da Ponte Preta. Washington, reunião de
sentimentos e entusiasmo. Outra vez, reações e sentimentos. As cores da felicidade do time Ponte Pretano. Washington Mega Massa. Washington, camisa 9. Mais forte do jogo, Ponte Preta 1. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Sabe o que eu descobri no Sicredi? Que existe um jeito mais humano de cuidar da nossa vida financeira. O atendimento do Sicredi é como você nunca viu, seja no digital ou em uma das milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. Isso porque o Sicredi trata todo mundo igual. Você vem, participa e cresce junto com a gente. Demais, né? Então vem pro Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Iga Atacado. Produtos no atacado e no varejo. Qualidade e preço baixo. Ofertas sensacionais todos os dias. Frutap leite fermentado 850 gramas, 6,98. Pão de queijo massa boa congelado 1 kg, 12,39. Sabão em barra IP 5 pedaços, 10,89. Água sanitária IP 2 litros, 4,89. Ofertas válidas até 21 de agosto. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Em vez de você sofrer na obra com eles, em vez de arrumar dor de cabeça com eles, pensa em mim, Cimento Votorantim. Seca rápido sim, ainda é resistente. Pensa em mim, limpa a tua massa e sim, sua obra tem fim, espalha fácil e rende. Garantia de 10 anos. Cimento Votoran e argamassa Votomassa é bom demais. Esporte em debate, na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos de volta com Esporte em Debate. Vamos juntos até às 19 horas, 18h59.59, porque 7 da noite, Ulisses Costa narra aqui na Rádio Bandeirantes, Palmeiras e Cruzeiro. Aliás, o jogo promete ser quente, hein? E por falar em assunto quente, aqui o assunto tá quente, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou um fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar. Faça a troca regular do fluido do seu radiador de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Então, você já sabe, vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. Volta Vladimir Catarino dentro do Esporte em Debate, agora para trazer informações do Guarani. Oi, Boris, ouvintes desse Esporte em Debate. Chegando com as informações do Guarani, Bugre que ontem perdeu para a equipe do Juventude 1-0, jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, quebrando a invencibilidade, né? Até então, sob o comando de Humberto Louser, o Guarani não havia perdido jogando em casa. Foi somente a segunda derrota em Campinas do Guarani. Antes havia perdido para o CRB também pelo placar de 1-0. O
Guarani teve um primeiro tempo bastante intenso, muitas oportunidades, não aproveitou. No segundo tempo caiu um pouco de produção e numa bobeira na saída de bola, um recuo de bola do Alan Santos para o Pegorari. Pegorari acabou não percebendo que o recuo iria acontecer. O Eric Farias foi e fez, né? Ele não faria, ele fez o gol da equipe do Juventude, que decretou a vitória do time de Caxias do Sul pelo placar de 1-0. Resultado que dá uma segurada no Guarani na tabela de classificação. O time, em caso de vitória, ia se aproximar ainda mais do G4 deste Campeonato Brasileiro da Série B e agora aumenta um jejum, né? Ou forma um jejum. São 3 partidas que o Guarani não vence nesse campeonato. Eram 7 partidas de invencibilidade, mas agora mudou. O copo está um pouco, tá meio vazio, né? São agora 3 partidas sem vitória. Ao final da partida, o técnico Louser explicou o porquê o Regis não iniciou a partida entre os titulares, né? Havia expectativa sobre a entrada do Regis, principalmente porque o Guarani estava bem desfalcado. Não teve Mike, não teve Bruninho, não teve Derek, não teve João Vitor. Havia expectativa pela presença do Regis. Ele não começou a partida como titular. Lucas Silva foi a principal novidade e o Louser explica o porquê da ausência do camisa 78 entre os titulares no começo do jogo de ontem. Boles. Sim, como eu já falei, o Regis é um atleta importantíssimo para nós. Tem sido, mesmo sem atuar tanto, tem nos ajudado bastante com a sua experiência, com a sua vivência. O jogo pedia umas características dentro da função. Nós tínhamos ali o Isaac, como eu falei anteriormente, a gente precisava de um jogador que tivesse uma recomposição melhor, jogando de fora para dentro e sem perder uma agressividade, para a gente poder explorar as costas da defesa adversária, jogar no entre linhas para a gente poder ter uma superioridade nos corredores e também atacar a linha do adversário, que era uma linha alta. Então, por isso, a entrada do Lucas, que reúne essas características, um jogador de velocidade, de enfrentamento. Obtivemos vantagens assim no primeiro tempo, o jogo encaixou bem, neutralizamos os pontos fortes do adversário, conseguimos explorar aquilo que a gente tinha traçado como estratégia, que a gente entendia que se a gente tivesse essa mecânica a gente ia ter êxito. Nós tivemos volume, tivemos oportunidade, criamos, infelizmente de novo, esbarramos na questão de não fazer o gol. Isso foi gerando instabilidade, e após o gol sofrido, da maneira como foi, acabou gerando uma instabilidade maior. Tem uma impaciência também de fora para dentro, mas é olhar para frente. Nós construímos isso aqui juntos e vamos sair dessa situação de adversidade também juntos. Louser, portanto, falando sobre o Regis, que não vai poder jogar, né, a próxima partida na próxima sexta-feira contra o Sport, porque ele recebeu o 3º cartão amarelo, cumpre suspensão automática, portanto está fora. O Humberto Louser falou também sobre o Alan Santos, né? A situação do Alan Santos, a jogada que ele fez, o recuo mal sucedido que acabou culminando no gol marcado pelo Juventude. Aliás, o Alan Santos depois passou a ser vaiado pela torcida do Guarani sempre que tocava na bola e o técnico do Guarani saiu em defesa do zagueiro bugrino. Lógico que ninguém treina, ninguém trabalha, ninguém se prepara para errar. E o futebol é um jogo de erro. Então, é como eu reajo a ele. Então, o Alan é um atleta maduro, um atleta experiente, já nos ajudou muito e tem nos ajudado no nosso dia a dia. Não errou porque quis. Foi uma fatalidade, uma infelicidade e a responsabilidade é de todos nós. Então, como eu falei anteriormente, quando a gente ganha todos. Quem faz o gol, ele não é o herói, não foi ele que fez o gol. De fato, quem fez o gol foi a equipe. E quando a gente sofre o gol também, é da mesma maneira. Não é aquele que erra, é todo o sistema, é todo o grupo que errou. Então, um atleta maduro, experiente, todos já dando força para ele, mostrando o caráter desse grupo, o engajamento, o comprometimento. E assim nós vamos seguindo, nós vamos trabalhar bastante, os pés no chão, como sempre estivemos. Este, portanto, o técnico Humberto Louser, Guarani que volta a campo na sexta-feira, 9h30 da noite contra o Sport. Além do Regis, também não terá o Isaac. Os dois receberam o 3º cartão amarelo. Em contrapartida, o treinador vai ter o João Victor, né, que retorna após cumprir suspensão. Fica agora a dúvida sobre os jogadores entregues ao departamento médico. Os que não jogaram ontem, o Bruninho, o Mike e o Derek, e aqueles que entraram em campo, mas saíram machucados no intervalo. Casos do Kaique e do Matheus Barbosa. Agora vai ter uma avaliação mais criteriosa por parte do departamento médico e também já iniciando o trabalho de tratamento buscando a recuperação desses jogadores. Guarani, com a derrota, caiu para a 7ª colocação, está a 4 pontos do G4. Convido você, torcedor bugrino, a visitar o portal Carlos Batista.
você vai ter uma matéria sobre o Marconato, completando 5 meses de gestão no Guarani e traçando aí uma meta para o programa de sócio-torcedor. Todos os detalhes e informações do Guarani você encontra no portal Carlos Batista. As informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. Valeu, Vladimir. Já já os nossos comentaristas vão debater sobre o Guarani. Eu falo da Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Então acesse aromadeservas.com.br. Bom, CH, eu começo com você. Na sua opinião, qual o motivo desta queda de rendimento do Guarani nas últimas 3 partidas, sendo que 2 foram em casa, empate por 0-0 diante do Ceará, e ontem este desastroso resultado a perder pro Juventude, um time que também está na briga pelo acesso, CH. Bom, falando da partida de ontem, as escolhas do treinador não foram legais, principalmente do Lucas Silva de começo, eu não teria feito isso. O time perdeu alguns gols no primeiro tempo, foi impreciso. Na penúltima e na última bola, o time não teve tranquilidade para fazer pelo menos um gol no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Carpini ajeitou a marcação do Juventude. O time do Guarani não voltou com o mesmo ímpeto, voltou pior, numa velocidade, numa intensidade diferente, e não conseguiu desenvolver o bom futebol que desenvolveu no primeiro tempo. Depois do gol, a doação do Alan Santos, né, /Pegorari, aí o time se perdeu completamente, né, Boris? Se perdeu emocionalmente, o time derreteu dentro do campo, e aí não conseguiu, apesar das mexidas, retomar a partida. Este foi um pouco do resumo do que aconteceu. Evidentemente que os desfalques, eles atrapalham uma série de aspectos. Agora, da partida do Ceará para cá, do Ceará não achei tão ruim assim. Porque ainda nós tivemos futebol, né? Agora, contra o Ituano e o segundo da partida contra o Juventude, o segundo tempo do jogo, meu Deus do céu. Aí é para deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha. E pode continuar com a pulga atrás da orelha, porque vem o Sport e o Guarani não tem o o Isaac, não tem o Regis e provavelmente não terá o Bruninho. Quem que vai armar esse time? Problemas para o professor Humberto Lousa, além de tudo isso que a gente está falando, né? Recuperar a confiança do time, né? O jogo é em casa, uma série de circunstâncias, ele nessa posição agora, a não ser que ele, né, arrume uma saída, como ele arrumou, quando trouxe na titularidade, logo no início do trabalho dele, o João Vitor do lado esquerdo e o Bruninho por dentro. Agora, não ter esses 3 é problema. Espero que ele conte com o Mike. Vamos ver se o Mike se recupera também. São problemas para administrar. Agora, uma resposta só para a sua pergunta, por que o time não está vencendo, não está convencendo, a resposta para mim, ela tem vários aspectos, não só um aspecto. No jogo contra o Juventude, o principal problema que atrapalhou o Guarani foi a imperícia do seu ataque e a doação, né, do gol, porque o Juventude pouco fez no jogo. Se não fosse esse presente, talvez aqui o desastre não estaria sendo comentado pela gente da derrota. Talvez um empate, a gente não sabe. Mas também as escolhas do Humberto Loser foram, neste jogo, bastante infelizes, Boris. Olha, já também a opinião do Tigrão. Antes eu tenho o recado do Iga Atacado, com a maior variedade e qualidade de produtos. E toda terça e quarta tem hortifruti. Confira nas lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Frutas, verduras e legumes com preços muito mais baixos. Confira só. Repolho verde, somente R$ 2,98 o quilo. Batata ou cebola, só R$ 13,29 o quilo.
quilo. Abacaxi Pérola, 5,69 a unidade. 5,69 a unidade. Coco verde, apenas 2,98 a unidade. Ofertas do Hortifruti válidas somente nesta terça e quarta-feira, dias 15 e 16 de agosto. Tem muitos outros produtos em ofertas incríveis na loja toda. Ofertas até 21 de agosto. Confira e aproveite. Compre pelo Televendas do Iga Atacado. Saiba mais no site igatacado.com.br. Pague suas compras com cartão alimentação. São muitas opções de bandeiras e também muitas outras opções de pagamento. Iga Atacado. Acompanhe também no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Bom, Tigrão, em um campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro da Série B, você tem no decorrer de uma campanha jogos pontuais, principalmente quando você vislumbra a parte de cima, vislumbra o acesso. E o Guarani teve 2 jogos pontuais contra Ceará e Juventude e sucumbiu, principalmente diante do Juventude. O que você espera para os próximos jogos? Afinal de contas, o próximo é justamente contra o atual líder Sport no Brinco, Tigrão. Eu espero que o Guarani não cometa erros tão infantis, né? É inadmissível tomar o gol que o Guarani tomou ontem no Brinco. A atuação do Juventude foi abaixo da linha crítica da pobreza técnica. Foi o que eu vi no jogo. O Juventude não faria gol no Guarani nunca. O Guarani teve que fazer o gol para o Juventude. O Alan Santos passou a bola de canhota, sem olhar, não houve comunicação entre ele e o Pegorari. O Pegorari estava saindo e provavelmente não gritou, é minha. E aí ele saiu para pegar a bola e chegaria na frente do Avante. E no meio do caminho, sem olhar onde estava o seu companheiro, o Alan Santos recuou. Então, não vamos perder nem muito tempo com isso aqui. Na várzea, não se vê um erro tão primário. O Humberto Loser, que indiscutivelmente é um bom treinador e ainda vem fazendo uma boa campanha, apesar dos últimos tropeços, ontem ele errou. Ele insiste muito com o Lucas Silva. O primeiro tempo do Guarani foi muito bom, apesar do Lucas Silva ter participado muito pouco, né? O Guarani praticamente jogou com 10. 2 ou 3 ações que ele tentou empreender no jogo, ele errou bizonhamente. Mas ainda assim o Guarani poderia ter virado por 2-0, andou pecando muito nas finalizações. Aí vem o segundo tempo e o jogo volta mais ou menos no mesmo panorama, o Guarani tentando amassar o Juventude, mas o Juventude ajustou a marcação e o Guarani não chegou com a mesma facilidade que estava chegando no primeiro tempo. Aos 26 minutos sai a lambança e aí o time emocionalmente se desmanchou e não foi mais nenhuma vez ao gol do Thiago Couto, o goleiro do Juventude. Foi o jogo que eu fiz, um primeiro tempo até bom do Guarani, mas eu discordo da opção do Lucas Silva. E ele justificou, ele é o Humberto Louser. Ele justificou na coletiva, olha, o time tem um jeito de jogar, e ele joga com o Bruninho, e ele joga também com o João Vitor, o Bruninho vem buscar a bola, o Bruninho tenta ser um dublê entre atacante e um homem de ligação meio-campo-ataque, de transição, e aí eu não tive os dois e eu não quis mutilar, falando com as palavras dele, claro. A essência do que ele falou coincide exatamente com isso que eu estou dizendo. Então, ele formou com o Lucas Silva na esquerda, Bruno José na direita e o Bruno Mendes enfiado. E no meio, ele veio com o Isaac. Eu acho que estava muito fácil de acertar esse time para escalar melhor de início, com o Isaac do lado esquerdo, fazendo essa meia água, e com o Regis por dentro, na meia. Ah, mas o Regis não entrou bem de novo. Mas está na hora de botar o Regis numa partida desde o início, para ver se é motivação porque ele está ficando no banco, se o cara está com o saco cheio, se é questão física, se é questão psicológica, emocional. Ele realmente não está bem. Mas será que o Regis, jogando na meia e não ficando lá, quase que como um quarto atacante e meio perdido entre os espaços do meia e do quarto atacante, será que o Regis renderia menos no jogo de ontem do que o Lucas Silva? Tenho as minhas dúvidas. E aí vem a preocupação, né? Aí vem a preocupação. Não está indo bem o Lucas Silva, aí vem o
Pablo Tomás. Pablo Tomás. Complicado, né, gente? O jogador vem aí como aposta e tal, vem com alguma boa recomendação, mas não conseguiu jogar, a pressão era muito grande. Mais de 5 mil torcedores no estádio e o time perdendo. O jogador não conseguiu participar sequer uma vez de uma maneira eficiente. Então vamos soltar um pouco mais esse time para empatar. Tira o Matheus Bueno e põe o Robinho. E aí? Tem o Robinho, menino também, a aposta também. Não, mas vinha fazendo gols e tal, artilheiro da Série D. Mas e aí? Como é que fica? Operário de Várzea Grande? Acho que é esse o time que veio, o Robinho. Ou estou fazendo uma confusão? O RT. É o Robinho do RT e o Pablo Tomás do Operário de Várzea Isso. Grande. O Operário da Série D e o RT estava na segunda divisão do Mineiro. Segunda divisão do Mineiro e Série D de dado. Né? O RT é Patos de Minas e o time do Robinho, né? Do Robinho e o RT. Robinho, o RT, Patos de Minas. Isso. E o Pablo Tomás... Lá de Vargem. É Operário de Várzea Grande. Várzea, isso. Várzea Grande, ali coladinho em Cuiabá. Então você pega a exigência, com todo respeito, hein? A pressão que esses jogadores tinham, jovens, jogando em Várzea Grande ou em Patos de Minas. Um na A2 do Campeonato Mineiro e outro na Série D do Campeonato Brasileiro. O Robinho também não jogou. Então, aquilo que a gente tem dito aqui, que o Guarani tem um bom time para os padrões do campeonato e também tem um bom elenco, começa a se desmanchar quando o número de desfalques passa de 1. Passou de 1, já complicou. Os desfalques de ontem, pois não, Bruninho, Derek, Mike e João Vitor. 2 do mesmo compartimento, João Vitor e Bruninho. Pronto, já complicou. Ainda o treinador vai e aposta para não mexer no esquema no Lucas Silva, que é tecnicamente um jogador limitado. Aí deu no que deu. Ainda assim o Guarani foi bem, razoavelmente bem no primeiro tempo, poderia ter definido, errou nas conclusões e no segundo tempo tombou totalmente, se perdeu, especialmente depois que tomou o gol. Então é um problema. E na hora de mexer, né, quando ele olhou, as opções eram parcas, o Kaique sentiu, veio Eliel, enfim, o Guarani sentiu ontem muito a ausência de peças de reposição à altura, mesmo tendo um bom elenco. Mas por quê? Porque tinha 2 desfalques no ataque, Bruninho e Derek. É isso, Boles. E aí deu errado e fechei. Tô no cacuete aí entendendo o seu que nós estamos em cima do laço. O que eu vou dizer para você? Você que gosta de números e o torcedor do Guarani precisa entender e precisa conhecer os números. O número mágico para subir são 64 pontos. O Guarani tem 15 jogos por realizar e tem 37 pontos. Para atingir o mínimo de 64, ele precisa fazer mais 27 pontos. 27 pontos dividido por 3 igual a 9. E faltam 15 jogos. Então o Guarani precisa... Olha a enrascada aí, de perder um jogo de 6 pontos, que adora, o JN adora jogo de 6 pontos. Olha a enrascada aí que o Guarani se meteu. Ele tem 15 jogos, perdeu para um adversário direto, que estava 1 ponto atrás e passou 2 pontos na frente, esse é o Juventude. E agora precisa ganhar 9 em 15. Dá para ganhar? Claro que dá. Mas é pouco provável. Olha só, com relação ao Lucas Silva, Humberto Louser tem 11 jogos do comando técnico do Guarani, por falar em números, e em 8 ele foi utilizado. O Lucas Silva foi utilizado pelo Louser, sendo que nos últimos 7 jogos seguidos ele entrou e nesse último de ontem ele foi titular. Eu falei, Boles, pois não, ontem, que o prestígio dele junto ao treinador não é proporcional à qualidade dele dentro de campo. E eu acho que é por aí. O treinador adora esse jogador, bota toda hora e ontem botou de início, mas infelizmente ele não tem ido bem. E torço para que ele evolua. Só que uma preocupação grande. Ontem ele saiu com um problema no joelho esquerdo. Eu acho que teve um entorse ali. Resta saber se é um entorse grande, grave,
ou se é algo mais leve, tomara que seja a segunda opção. Ponto 10, pizzaria e restaurante, o ponto da melhor pizza de Campinas, saborosa com muito mais recheio. Rodízio de pizza da melhor qualidade de terça a sábado, muito bem servido, sem miséria mesmo. São mais de 40 sabores entre pizzas, doces e salgadas. E também tem a pizza de sorvete. Bom atendimento e preço baixo, ambiente agradável. Conheça mais na Rua Boa Ventura do Amaral 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidabá, no centro de Campinas. Um ótimo lugar para reunir a família, a empresa, encontro com os amigos. Agende pelo WhatsApp 19 974106068. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Bandeirantes. Um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia. Ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Fique ligado, tem promoção todos os meses. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas para curtir 12 meses do Brasileirão Série B. Ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão. Pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Sócio campeão forte, time forte, seja sócio campeão. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Não se faz omelete sem quebrar ovos. E nem se expande o serviço de abastecimento de água sem fazer obras. E são muitas, mais de 100, que acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Essas obras são a garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Reta final do Esporte em Debate desta segunda-feira. Já Ulisses Costa com Palmeiras e Cruzeiro. E vem aí o derby 206 entre Guarani e Ponte Preta. O segundo duelo do ano, desta vez no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Haja coração! Agora preste muita atenção no que eu vou falar de uma escalação que dá de 10 nas outras. Eu estou falando do timaço da Votorantim Cimentos. Na fundação entra em campo Cimento
Votoran, um clássico como o nosso derby. Ele é resistente, seca rápido, por isso o trabalho rende, é cimento para toda a obra. Na hora do acabamento vai de Votomassa, argamassa que espalha fácil e dá de 10 anos de garantia. Para completar esta seleção temos a linha de rejuntes para o acabamento e os aditivos Imper Plus para impermeabilizar sua massa e o Superfix que dá aderência e faz a massa render até 2 vezes mais. Só podia ser da Votorantim Cimentos, a marca que o Brasil adora. É bom demais. Rádio Bandeirantes. Rapidinho, Tigrão e CH, pautas que não estão relacionadas aos times de Campinas. Eu tenho aqui 3 assuntos. Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, não acredita em ambiente ruim entre elenco e comissão técnica. Eliminada na Libertadores, a equipe carioca não vence há 3 partidas. O segundo tema é o que o Rafael Tenório, presidente do CSA, detonou o seu time após empate na Série C. O mandatário afirma que não vê mais chances de classificação para a segunda fase e diz, abre aspas, não estou drogado, não estou bêbado. É uma decisão que eu já tinha dito para os jogadores. Não admito, é ridículo. Esse time é medíocre. Para mim, encerrou, fecha aspas. E para fechar, em 2 temporadas, Neymar vai ganhar na Arábia Saudita 320 milhões de euros, cerca de 1,7 bilhão de reais, incluindo salário, luvas e acordos comerciais. PSG acertou a venda do atacante por 90 milhões de euros, 483 milhões de reais. Pelo mecanismo de solidariedade, o Santos vai faturar cerca de 20 milhões de reais. E aí, CH, qual tema você escolhe para opinar? Bom, eu nem vou repetir o que você já disse sobre a transferência do Neymar para a Arábia. Cada um faz o que quer da sua própria vida. Vai ganhar muito dinheiro, o dobro do que ele estava ganhando no Paris Saint-Germain. O Neymar lá no Al Hilal, né, da Arábia. Só que é fato, o Neymar sai da primeira prateleira do futebol do mundo para descer à 3ª prateleira. Vamos aguardar a consequência no próprio futebol dele que a transferência vai causar. E para você, Tigrão, qual tema você escolhe destes 3 que eu citei para comentar? O Flamengo, né? Então, o alto mandatário do Flamengo acha que o ambiente entre o Sampaoli e o elenco de jogadores é bom, que não existe nenhum problema de ambiente entre jogadores e comissão técnica. Tá bom. Então, eu ao invés de chamá-lo de CEO ou de presidente ou coisas do nível, vou chamá-lo de um ilusionista que tapa o sol com a peneira. Basta ver o que o Flamengo correu ontem contra o São Paulo, o que o Flamengo está apresentando, o que ele apresentou contra o Olímpia, lá no Defensores del Chaco, em Assunção, para saber que tem alguma coisa errada. Agora, espero que ele encontre um outro tipo de explicação. Para mim, essa questão de comissão técnica e elenco no Flamengo, ela está claríssima e ela está rachada nas suas fundações há muito tempo. Responde na lata. Vamos lá então para fechar o programa de hoje, respondendo na lata. Eu começo com você, Tigrão. Qual time chega melhor para a disputa da Liga Árabe? Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Al Hilal de Neymar, Al Ahly de Roberto Firmino ou Al Ittihad de Karim Benzema, Tigrão? Al Nassr. E para você, CH? Al Nassr do CR7. Aliás, tem ainda o treinador que é o Luiz Castro, tem o Brozovic da Croácia, o Fofana da França, o Alex Telles, brasileiro, além de Sadio Mané. Tá bom pra você? Você lembra de uma falha de goleiro mais bizarra do que a do Lucas Perry contra o Internacional, CH? Agora de bate-pronto não, eu só sei que essa do Lucas Perez, além de ter sido uma falha bizarra, foi uma falha do principal goleiro desse campeonato brasileiro. Foi lamentável realmente o que fez, mas o Botafogo venceu 3-1 Internacional, mas a falha do Perry foi extremamente bizarra. E para você, Tigrão?
São muitas, né? São muitas. Tem falha pior do que essa daí. De bate-pronto, a gente aqui tem que ser na lata. A falha foi horrorosa. É verdade, eu me recordo de Rodolfo Rodrigues quando era o goleiro do Bahia contra o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno. Ele esquece a bola fica ali, o Ronaldo Fenômeno chega por trás e faz o gol. E para fechar, qual a melhor contratação, Tigrão? Payet ou James Rodrigues? O Payet que vai jogar no futebol do Brasil foi contratado, Tiger. Espero que seja o James Rodrigues. O São Paulo está precisando de um up aí no seu elenco, que vem bem, mas precisa de um cara para ser ali o chefe da companhia. Valeu, Tiger. Grande abraço e até amanhã para você. Até amanhã, um abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser. O Payet foi contratado pelo Vasco. E para você, CH, Payet ou James Rodrigues do São Paulo? E o Diego Costa, que desembarcou no Rio, é o novo centroavante do Botafogo do Rio de Janeiro. James Rodrigues. Valeu, CH. Um grande abraço para você e até amanhã. Outro abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado aos nossos comentaristas, o CH e o Tigrão. Dá tempo para mais um áudio, né? Vamos com a participação da galera antes da bola rolar no Allianz. Aqui é o Cleiton Bugrino, do Jardim Carlos Lourenço. Opa. O que mais fez falta foi uns 3, 4 atletas correr e se empenhar igual o Bruno José fez. É isso que faltou. Vontade dos caras dividir, correr, carrinhar. O Bruno José foi o único que fez isso. Foi isso que faltou. Valeu, grande abraço. Dá tempo de mais uma? Não dá tempo. Valeu a todos que estiveram conosco, participando, interagindo. A nossa equipe técnica com Gabriel Ribeiro, com Lucas Pessoa, a equipe comandada pelo Gil Kleber, ao comando de esportes e Carlos Batista. Você, repito, que esteve participando, interagindo conosco. Foram muitas mensagens, evidentemente, um programa mais curto, não deu pra gente colocar a maioria. Na sequência, vem aí Ulisses Costa na narração, Mauro Betti nos comentários. Tem Palmeiras e Cruzeiro e até a próxima. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio